No programa Utilidade Pública de hoje, a gente selecionou alguns assuntos voltados para a saúde. Então, você vai estar acompanhando quadros sobre atividade física, sobre nutrição. Mas a gente vai começar com um alerta, tá? É a saúde mental dos universitários. Sabe aquela sensação de ansiedade, de insônia? Você trabalha o dia inteiro, só tem a noite para estudar e aí não consegue. E aquilo ali vai virando um monstro, tá certo? Durante todo o período da universidade. Pois é, esse quadro pode acabar causando distúrbios e doenças mais graves. E é sobre esse assunto que a gente começa a primeira entrevista dessa edição do programa Utilidade Pública. E sobre a saúde mental, tá, dos universitários, a gente conversa a partir de agora com a nossa psicóloga, psicanalista, Patrícia Pinati, está com a gente lá desde a primeira temporada do programa Utilidade Pública. Como sempre, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, é tão bom estar aqui. Que a gente está assim, a gente ri, a gente se diverte na entrevista, mas a gente está sempre trazendo um alerta e sempre trazendo um assunto sério. Muita gente pode até não perceber a gravidade que é esse estresse da época da universidade. É verdade. A gente sempre diz que é a melhor fase da vida. A minha realmente também foi a melhor fase da vida. Mas eu penso que primeiro a gente está entrando nas universidades cada vez mais imaturos. E aí a gente chega para um plano onde requer muito princípio de realidade, né? Muita cobrança pelo futuro. As pessoas não escolhem mais muito a carreira por talento, por identificação. Fica aquela coisa, o que vai me dar mais dinheiro, quer dizer, já tem aquele compromisso de passar 5 anos para ganhar dinheiro lá na frente. E o que muitas vezes já trabalhando nesse período. E o que a gente percebe é que isso fomenta muitos transtornos de ansiedade, depressão, estresse mesmo, muito importantes, num número muito grande de universitários. Eu percebo, por exemplo, nas festas de universidade, são tão legais, né? Intramédia, essas festas que deveriam ser super, super legais, as pessoas abusando, fazendo um abuso de álcool, de drogas. Na verdade, não é no sentido de diversão, é no sentido de um mecanismo de fuga mesmo, de sair daquele espaço que está sendo tão tóxico e está sendo tão pernicioso. A gente precisa prestar atenção. Inclusive, eu acho que os docentes também vêm num ritmo muito, muito pesado e não estão conseguindo prestar atenção e ser empáticos com esses alunos. E aí a gente está falando da universidade em si, mas isso já é um outro passo, porque, por exemplo, com a realização do Enem, antes a gente tinha o vestibular, né? Tá? A gente tem que já era um estresse culturalmente, era um estresse muito grande. A gente tem o Enem agora que as pessoas já vão fazendo, os alunos já vão fazendo antes, tipo assim, vou fazer por experiência, vou fazer já para me habituando ao formato. Mas ao invés de deixar esses alunos mais tranquilos para a hora do valendo, às vezes dispara o gatilho lá da ansiedade, porque se ele não vai bem naquele teste, ele já vai começando a se cobrar mais e mais, porque olha, esse foi valendo, mas o outro já não pode dar errado, ou seja, o que era para dar uma tranquilidade, acaba disparando o gatilho da ansiedade. Você fica no mecanismo de frustração antecipado, né? Até comentei com você aqui antes de começar que eu tenho um pacientezinho no consultório de 10 anos que ele está super preocupado com o Enem. Quer dizer, você está antecipando cada vez mais um futuro que não deveria ser preocupável em alguns momentos. A gente deveria se preocupar com isso lá no ensino médio, depois do ensino médio, desenvolver nas escolas as habilidades, as aptidões, os mecanismos sociais ajudam muito a gente a entender as nossas atividades laborais, mas não, isso vem com um peso muito grande. Eu atendo em Lagarto, né? Eu faço parte do ambulatório e eu acabo atendendo em Lagarto numa clínica. E o número de estudantes
que chegam ao meu consultório particular lá em Lagarto com transtornos de ansiedade, com insônia, com depressão, com medo do futuro, tem sido muito alarmante. Nós fizemos uma pesquisa recentemente com 127 universitários. De 127 universitários, 76% estão no índice alto de estresse. Então, isso não é esperado, isso é preocupante e isso acaba, sim, reverberando em patologias. Por exemplo? A própria depressão, a própria ansiedade, as questões de patologias sintomáticas, né, psicossomáticas, a necessidade de abandono. Muitos destes acadêmicos falam assim, não vai dar para mim, eu vou abandonar, eu não vou conseguir, eu não vou terminar, eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições psíquicas de continuar nesse processo. E aí, para se manter nesse processo, a gente traz um outro alerta. A gente chegou a bater papo aqui já uma vez com cardiologistas sobre alguns riscos de alguns hábitos de universidade, que é uma situação muito parecida também para quem vai prestar o concurso público, né? Aquela autocobrança, e aí você trabalha o dia inteiro, você só tem a noite para estudar, e aquele período da noite você tem que dividir o horário, às vezes, um curso e mais o horário de você estudar, então você começa a consumir energético, medicamentos que deveriam ser utilizados, que deveriam ser tratamento, hoje são utilizados para você manter a atenção ali, ou seja, aí você já não dorme, porque você tomou um energético, você tomou um medicamento, aí você já não conseguiu dormir, no outro dia você vai trabalhar. Gente, aquilo ali vai só tá aumentando o problema. Você usa um estimulante para continuar na fantasia de produzir, depois você usa um outro medicamento para ter o foco, quer dizer, você fica brincando com esses medicamentos, que na verdade o medicamento ele só deve ser usado como tratamento. Tem indicação para a gente usar medicamento. Tem sido comum isso no consultório, nesse estudo que você fez, desse tipo de consumo, tanto de energético? Porque a gente fala muito, mas dificilmente a gente tem um feedback desse em termos de estudo, de realidade mesmo. Nesse estudo que você fez com esses alunos em Lagarto, tem sido registrado isso, por exemplo, a utilização de estimulantes, de energéticos e de medicamentos? Sim, tem, infelizmente tem. E como foi um estudo onde era anônimo, então eles ficaram abertos para realmente se colocar. E o uso de drogas psicoativas é muito alto, né? Eles fazem uso, sim, não no lazer, mas de forma contínua, para ver se consegue aumentar a performance. A gente está numa cultura da performance, né? A gente está numa cultura de competição. É muito interessante, por exemplo, na medicina, vou falar da medicina, que tem muito conteúdo, então você luta muito para entrar no vestibular de medicina, porque a competição é muito alta, e aí você está num ciclo de muita exigência e ao invés das pessoas se unirem num sentido empático, numa questão de coletividade que um ajuda o outro, eles entram numa competitividade por melhores notas e isso ainda é mais pernicioso. Então falta maturidade, inclusive, para você entender que o coletivo vai ser melhor para você. Eu pude participar de uma vivência da psicologia lá da UFES Lagarto e que o pessoal da residência fez, acho que foi ano passado. Foi uma graça e tinha uma sala escura e as pessoas podiam falar, como elas não estavam sendo vistas, elas podiam falar, né? E os relatos de ideação suicida, de não aguento mais, de como eu me sinto mal nesse campus. Gente, a gente está falando aqui especificamente desse, mas isso é uma queixa que eu vejo no consultório também aqui de Aracaju, das universidades particulares. 127 pessoas. A gente está tendo essas informações com 127 pessoas aleatórias. Isso. Ou seja, um N baixo, né? Assim, pois é, isso não deve ser diferente da realidade do todo. Aqui em Aracaju, eu também tenho consultório em Aracaju, e vem outros acadêmicos de
várias outras universidades que sentem essa mesma coisa, essa pressão, essa ideia. E outro dia eu conversando com uma dessas do consultório particular, que ela foi num congresso de psiquiatria, e o congresso trouxe realmente números alarmantes com relação à saúde mental dos acadêmicos. E aí ela falou assim para mim, eles estavam falando uma porcentagem alta de ideação suicida. Mal sabe eles se tivessem perguntado para mim. Então isso é uma recorrência, a gente precisa prestar atenção, porque é um caso de saúde pública. Esses guris, essas gurias vão se transformar profissionais que virão com essa demanda, essa carga enorme. A gente tem aí, eu vi, uma endócrino me passou um quadro do quão os médicos se sentem estressados, cansados, arrependidos até de terem escolhido tal carreira, pouco realizados. Não, né? É o que a gente estava falando. Muitas vezes eles não escolhem aquela carreira por amor, né? Eles vão levando aquilo ali por uma obrigação. Isso por si só já traz uma carga muito grande de estresse, que é aquela ansiedade de você no outro dia vai ter que fazer uma coisa que você não se identifica. Com certeza. E isso é muito difícil, porque estar todos os dias uma coisa que você não gosta é insalubre. Não, é um martírio. Leva, de fato, a depressão, porque ele vai se acumulando. E aí você, na sua hora, aquilo ali que era para ser um lazer, vai se tornando um grande problema, e na hora que você sai dali, você vai começando a buscar fuga, a exemplo das festas, das universidades, e aquilo ali vai só ampliando o problema. O mesmo caso para as pessoas, até um pouco diferente dos concurseiros, né? Aqueles concurseiros de plantão, porque aquilo ali, teoricamente, é uma fase. Né? Eles entendem mais da universidade como fase. É para a vida inteira. Porque ali o concurseiro, por exemplo, ele vai para lá, ele quer fazer o concurso público por questões financeiras, ele vai passar no concurso e, teoricamente, também vai ter uma tranquilidade, porque vai ter uma estabilidade financeira. O da universidade, não, né? Ele vai ter escolhido uma área que não é a que ele ama, não é a que ele realmente quer viver. Ele vai passar pelaquilo e depois ele ainda vai ter o problema que não é a estabilidade ainda. Ele ainda vai ter que ali se jogar e lutar para construir, né, aquele futuro. E isso consome tanto, vai consumindo tanto a autoestima desses acadêmicos, que eles começam a pensar se eles realmente serão profissionais competentes, profissionais que vão dar conta daquela situação. É um clima de insegurança que permeia isso. Então, acho que é muito importante que a gente olhe para essas pessoas, olhe para dentro da saúde mental dentro dessas universidades. Não só com o corpo discente, mas também com o corpo docente. E em casa, e na família também, né? Porque também vamos colocar isso. A pressão é um combo, né? A escola que a pessoa estuda é uma pressão porque quer ter aquele resultado de quantidade de alunos que são aprovados. A família quer estar também se inserir nesse número positivo. Então, assim, não calcula o dano que aquilo ali pode causar. A gente não está generalizando, mas que pode causar um dano. Porque às vezes você em casa se corre também, e às vezes culturalmente mesmo você não lê o que o seu filho quer. E aí você diz assim, não, aquela história de você que muita gente está entrando imaturo. Não, ele não tem maturidade, não. Então deixa eu ajudar, deixa eu conduzir. Às vezes o que você quer não é o que ele quer, é o que você Exatamente. quer. E aquilo ali vai só somando uma carga que, assim, é difícil. Todo mundo vai passar por isso. Acho que só tem que buscar uma forma, né, mais equilibrada. E a gente fica cobrando desses adolescentes, tem que passar. Para eles, realmente, um ano é muito importante. Mas o que você aprende de um ano para o outro, o que você adquire de maturidade de um ano para o outro, pode ser que você ganhe dentro da universidade. Então, eu não passei em 2019, ok, vou ficar frustrado, chateado, mas bora lá. Eu vou para 2020 de uma forma muito mais madura. E eu posso até ser um profissional melhor, por esse tempo de maturidade. No tempo que talvez eu demorasse mais se eu tivesse passado no ano anterior.
Exatamente. E você vem com um olhar muito producente, que talvez eu não tivesse antes. Então, a gente está pressionando demais para que tudo aconteça muito rápido, mas se a criança aprende a ler num determinado momento da vida, é porque só tem maturidade psíquica para aprender naquele momento. Então, vamos deixar que a maturidade, né, brote aí para a gente fazer escolhas melhores, mais salutares, mais saudáveis. E termos profissionais também mais saudáveis, né? E com menos problemas psicológicos, como depressão, que você trouxe aí, vários outros problemas. Patrícia, a gente vai dar uma pausa rápida aqui na nossa entrevista, porque a gente precisa ir ao intervalo e a gente volta já.